Eu queria perguntar para você, ou talvez até te provocar, em uma questão de extrema importância para a sua vida. O que é a verdade? O que é o certo? O que é o errado? Existe essa tal verdade? Existe o certo ou o errado? Existem de inúmeras proibições, mas baseadas em quê? Baseadas na concepção que a gente acha certo. Mas com que parâmetro? Com que fundamento? A filosofia passou milênios, né, tentando encontrar essa resposta, mas só que pelas vias paralelas ao entendimento possível, já que usou o pensamento. E o pensamento, existe nele, por si só, inúmeros limites. Porque os meus pensamentos são reflexos das minhas memórias, que por sua vez se construíram através de inúmeras experiências, que eu qualifico como positiva e negativa, depois memorizo e depois passo a pensar sobre aquilo e a conceber e a interpretar todo mundo. Tanto é que o meu pensamento não é diferente, não é igual ao seu necessariamente, porque eu tenho experiência diferente, né? Cada um tem algumas experiências, cada um tem algumas memórias e cada um chega ao pensamento. Tente pensar sem memória. Você não consegue nem conceber uma palavra. O pensamento é limitado, é mecânico em relação ao processo da memória que foi construído em você, inevitavelmente. Então, como não respondemos essas perguntas, demos voltas em muitos lugares, mas, de certa forma, promovemos inúmeros entendimentos, mas não as respostas finais, porque o entendimento não é final, já que parte do pensamento, e o pensamento é limitado, né? Talvez o final seria a não resposta, o não pensamento com a simples observação, mas vamos entrar um pouco mais nisso para a gente promover essas reflexões e a partir daí alguns outros entendimentos. Se o pensamento não é a totalidade, onde reside essa totalidade? O que é a verdade? O entendimento se relaciona ao que eu consigo, através da minha construção, interpretar o mundo. Então, é a minha interpretação, é o meu apontamento, é a minha expressão, é uma indicação, como uma placa. A placa não é a rua em si e não é o caminho, é uma indicação. O pensamento é essa indicação de uma realidade ou de uma ilusão. O pensamento também está no campo da ilusão. O que é o conhecimento? Né? A gente tem de conhecimento de ilusões, de realidades, de parcialidades, de diversos contextos. Agora, se é uma indicação, não é o mundo em si, assim como a placa não era a estrada. É só um apontamento. Mas então o que é o mundo em si? Mesmo, real. Será que a realidade não estaria relacionada ao natural? Que relação você entende entre as duas palavras? Real, natural. Será que tudo que é natural não é o real? Tudo que de alguma forma remete a essas duas, essas palavras que em princípio parece uma dualidade, mas não são, e não se tratam do mesmo assunto, do mesmo contexto, realidade, natureza, natureza, realidade. Se é isso, como é que eu posso me tornar mais natural? Ou seja, como é que eu posso me tornar mais real? Como desmascarar o que está me impedindo ou que está me impondo de não ser ou de não exercer a minha naturalidade, que são os condicionamentos. Então, primeiro eu preciso encontrar o que são esses condicionamentos para depois me relacionar com eles, desmascarando e contextualizando em que forma, em que momento, em que contexto eles podem ser aplicados. A gente entende que esses condicionamentos são as vias da manipulação para que nós nos adequemos a determinados contextos. Isso é errado? Não, isso é o que a gente tem vivido, né? É o que está sendo, independente de qualquer qualificação, certo ou errado. Assim está sendo. A sociedade foi construída, foi formada a partir daí diversas regras, conjuntos de condicionamentos para que nós nos adequássemos a essa realidade artificial ou virtualizada, que é a construção da sociedade.
Se a sociedade foi formada através dessas construções idealizadas, ou seja, o pensamento limitado quis resolver e construir tudo o que está no mundo. Por isso, a expressão do que a gente vem sendo tem se tornado cada vez mais limitada, ou sempre limitada, porque sempre se relaciona a esse pensamento, né? Uma sociedade, qualquer sociedade formada, através desse pensamento, criou os comportamentos, criou os costumes, criou as normas. Não foi uma construção adequada ao ser, à vida, à natureza, portanto, à realidade. E sim ao artificialismo que o pensamento, sendo limitado e não se relacionado ao natural, portanto ao real, pôde construir. Então a gente tem, a partir disso, inúmeras dificuldades, porque não foi adequado à vida, à nossa natureza, à nossa realidade. Foi adequada às conveniências, e essas mudam conforme o tempo passa, né? A gente é a mesma natureza, a gente é a natureza em si mesma. Tudo que você está vendo aqui, todos os processos, são naturais. E eu também. Ainda que eu esteja falando artificialmente através de um pensamento que criou o português, que é o idioma que eu estou usando para me comunicar com você. É uma ferramenta, mas não é a natureza em si. É uma expressão dela. É uma das vias dela, mas não é ela em si. Portanto, não é a realidade em si no contexto da natureza. Se a gente passa a nos relacionar com o natural, porque a gente está experimentando a vida, né? A gente está vivendo, a gente, não só a natureza externa, mas a natureza interna e toda a construção da natureza, toda a origem, tudo que de fato é real, a gente consegue ir um pouco mais além desse artificialismo parcelado em frações que a gente tenta impor através de todo o sistema social. Mas será que é possível a gente chegar num ponto desse? Será uma alternativa conseguir enxergar os condicionamentos e na medida que a gente for enxergando, a gente pode ir desmascarando e na medida que a gente vai desmascarando, a gente vai percebendo que essa adequação ao social e não ao natural vai promovendo liberdades, vai promovendo possibilidades. Agora, a gente pode abandonar isso pela simples via da observação ao que é natural? Antes, a gente precisa identificar o que nos poluiu, o que nos poluiu, o que nos contaminou, o que de certa forma nos travou e criou barreira para que a gente não pudesse enxergar e observar como naturalmente fazemos, como todos os animais fazem, diante de um contexto que a gente achou que era mais adequado a esse sistema formado, e não a minha natureza, essencial, básica, real. Nesse contexto, se a gente conseguir contextualizar e perceber o nível de artificialismo que em nós foi construído e que em nós ainda está se expressando, após essa percepção, a gente pode relativizar o que é artificial e impede de me relacionar com o real, que é o natural. Partindo desses pressupostos, a gente percebe os inúmeros conflitos, os inúmeros traumas, os inúmeros desequilíbrios e dificuldades que a sociedade vive, né? Essa construção artificial que vai impedindo que o ser simplesmente expresse a sua vida, porque ele não pode mais expressar a sua vida no que se refere à sua natureza. Ele expressa o que a sociedade aceita como certo ou errado, baseada na construção anterior que o pensamento limitado determinou que é o ideal. Assim, nos distanciando dessa real natureza, a gente vai causando problemas, vai causando dificuldades, a gente passa por reações de diversos conflitos e mesmo nelas a gente reage com as nossas naturais reações, ou seja, o medo, a agressividade e tudo que se relaciona a uma reação sua são naturais. Então é isso, você não consegue expressar. Mas elas foram motivadas por vias artificiais. Por isso causam desequilíbrios. Você pode ter todas as suas reações que tem naturalmente, mas se o fizer por vias artificiais, vai causar desequilíbrios, desentendimentos,
incômodos. Então você entende como existe uma correlação sempre entre o natural e o artificial? Inevitavelmente, o artificial é construído na plataforma do natural, só que às vezes se desvia dele, né? Essa comunicação que a gente está fazendo via internet é feita por ondas naturais, mas através de aparelhos artificiais. Até aí nenhum problema. Até aí o mundo chegou onde a gente chegou por esses entendimentos, por esses conhecimentos. Só que esses conhecimentos aplicados na minha mente, em todo o contexto comportamental, criam diferenças, criam divergências com a minha natureza, o que acaba me distanciando da realidade. Então tudo que você expressa é natural. Apenas o que motivou a expressão era, em princípio, um artificialismo. Então o condicionamento é a formatação artificializada que constrói o que é artificial na plataforma do natural. Quanto mais nós nos desviarmos dessa realidade, mais neuroses, mais patologias, mais problemas vamos desenvolvendo porque nos desviamos da natureza. Deixamos de ser o natural, né? Nesse contexto, quanto mais a gente se desvia dessa natureza, que é, na realidade, nos desviar de nós mesmos, a gente vai promovendo desequilíbrios e passamos a não reconhecer mais o mundo real. Entramos num sonho, num devaneio que a artificialidade promove. Eu não enxergo mais o real, eu não lido mais com o natural. Eu estou no meu mundo de sonhos artificializado, socialmente e condicionalmente construído e imposto e colocado no meu ser. Aí a gente vai conseguindo perceber porque alguns não se reconhecem mais, porque não olham para o que são naturalmente, né? Assim vão surgindo inúmeras patologias, inúmeras tragédias que obviamente não são apenas no campo mental, no campo psíquico, às vezes tem uma disfunção fisioquímica, claro, mas quando é o campo mental que promove essas disfunções, isso pode acarretar em uma completa cegueira de entendimento e um não reconhecimento total do que é a realidade, ou seja, o que é natural. Então, numa completa ausência de realidade, que em uma última potência pode, inclusive, promover o suicídio, porque a pessoa já não lida mais com a realidade, não lida mais com a verdade que é a natureza em si, com todas as suas construções, com todo o seu caos, com todas as suas transformações, com todos os seus términos e recomeços. É a verdade, é a realidade, é o natural, né? Quando a gente deixa de reconhecer isso e perde essa percepção, já não, muita coisa não interessa, porque eu não sou mais eu. Por isso que eu não me entendo na realidade, porque eu me entendo como reflexo. E nesse contexto, essa completa ausência de elementos de realidade vai promovendo de inúmeros contrastes, limites, e a gente vai produzindo disfunções cada vez mais complexas, porque a gente já se distanciou e muito da realidade. Nessa permanente construção ilusória, nós nos descolamos da nossa natureza e não somos e não passamos e passamos mais a não nos reconhecer, porque deixamos de ser, né? Nessa transformação, a gente fica sempre tentando se transformar, entender um elemento, uma percepção, uma motivação, uma teoria nova que vai me dar a verdade. Mas tudo isso é processo do pensamento artificializado que você construiu, enquanto a verdade é você, é a sua própria natureza, que é toda a natureza e o conjunto de todo o sistema. Essa é a realidade, indiscutivelmente, não é? Dessa forma, a gente consegue pensar que a gente não é o mesmo conceitualmente, fala assim, eu mudo cada vez, eu sou de uma forma, eu era assim quando era criança, adolescente de outro jeito, adulto de outro. O que mudaram foram seus conceitos artificializados, mas não a sua natureza humana, que continua sendo o que sempre foi. Da mesma forma, no mesmo exato padrão, porque a natureza sempre acontece, independente do nosso entendimento, ela sempre flui como ela tem que ser, porque ela é a realidade. Assim, a gente começa a entender inúmeras práticas,
de tentativas, de posturas, de métodos para alcançar o natural, para alcançar a realidade. Basta se olhar, basta se observar, basta estar relacionando com todos esses elementos. Ou seja, o natural não sendo mais aspecto do seu cotidiano, ele passa a ser o artificialismo que vai controlar você. O personagem criado pelo artificialismo que você acredita, ou a personificação criada, vai coordenar todo o personagem que você se transformou. Portanto, não mais de acordo com a realidade. Estas construções promovem um silenciamento de tantas confusões, confusões mentais, se a gente não conseguir adequar o que é o contexto da realidade e da naturalidade. A gente transforma em confusão esse movimento. Passamos a achar que é real ou artificial e passamos a não reconhecer mais o real como natural. E a gente vai se distanciando. Então, antes é necessário que haja uma limpeza para que a gente possa silenciar realmente e ouvir com todos os sons, com todos os movimentos, com todas as realidades, o que é o natural. Todo o conhecimento que vamos formar do natural ainda é apenas processo dessa realidade, é parte dela, mas se relacionando com a realidade, não deixa de ser a própria realidade. Então a gente conhece apenas algo muito menor, de algo muito maior, que é a correlação de tudo que está sendo, de toda a construção, de todo efeito que gera uma causa, ou de toda a causa que gera um efeito, que vai promover a ordem desses 14 bilhões de anos de existência que nós temos como universo. E a partir desses pontos é possível ir adiante quando você deixar esse artificialismo e construir as suas naturalidades. Deixar de lado as definições sociais, as preocupações com o que o outro pensa e passar a se relacionar com você na essência. Só que a única forma da gente perceber isso, todos os relacionamentos, todas as percepções e todas as construções que vão passar a ser natural se você se relacionar com a natureza, vão te possibilitar viver no mais alto grau de percepção, que não envolve o pensamento, que é simplesmente estar, observar, silenciar e sem tentar definir, porque essa definição ainda vai impregnar muitas doses de parciais entendimentos, que são os pensamentos limitados e artificializados. Assim a gente pode ter muito mais percepção e, sobretudo, entendimento. E o entendimento não é a construção gramatical, a comunicação, é simplesmente estar e viver. Fique bem.